Oi, crianças, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as divisões brasileiras. Vocês sabem que o nosso país é muito grande, não é mesmo? Ele é o quinto maior país do mundo todo. E por ele ser tão grande assim, existe muita diversidade dentro dele. Essa diversidade, nesse contexto, pode ser entendida como a grande quantidade de diferenças que existem em nosso país. Para entender melhor um pouquinho sobre, vamos começar analisando no geral, ok? O Brasil tem algumas divisões específicas e cada uma delas retrata alguma diferença que existe em nosso país. Uma delas é a divisão territorial, que divide o país em 26 estados e o Distrito Federal. Mas atenção, o Distrito Federal não é um estado, ele é uma unidade autônoma composta por regiões administrativas. Outra divisão é a divisão governamental. Classifica os poderes de governo em 3 níveis: o federal, estadual e o municipal. Isso significa dar poder ao país, ao estado e ao município para decidir sobre alguns assuntos. Outra divisão é a divisão climática. Identifica os 6 climas diferentes no nosso país, que são equatorial, tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical atlântico e subtropical. Um outro exemplo de divisão é a divisão natural. Essa divisão identifica os 6 biomas presentes no território brasileiro. São eles a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e o Pantanal. A divisão populacional mostra a quantidade de pessoas que moram em cada parte do país e quais são as áreas mais populosas. Nessa imagem que a gente tem de exemplo, as áreas mais populosas do país estão representadas na cor laranja e vermelho. A divisão regional divide o país em 5 grandes regiões, que agrupam todas essas outras divisões que a gente conversou como características próprias. Essas regiões são o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma dessas regiões. A região Norte abriga 7 estados: Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Essa é a maior região do Brasil em termos de extensão territorial. Concentra a maior biodiversidade graças à floresta amazônica, ou seja, lá tem muitos tipos de animais e plantas. O clima é quente e a vegetação é abundante. Apesar do seu grande tamanho, não tem muitos habitantes. A região Nordeste apresenta a maior quantidade de estados, contando com 9 deles: Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. A região Nordeste é famosa pelo seu clima seco e muito quente. Isso faz alguns rios secarem completamente, fazendo faltar água. Além disso, alguns lugares ficam sem chuva durante meses. Apesar de tudo, essa é a segunda região mais populosa do país. A região Centro-Oeste é composta por 3 estados: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. É a segunda maior região do país e tem uma grande força no setor primário da economia, com atividades agrícolas e pecuaristas. O clima é caracterizado por temperaturas elevadas, inverno seco e chuvas intensas durante o verão. É a região com o menor número de habitantes. A região Sudeste é a região que abriga o nosso estado, São Paulo, e outros 3: Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Nessa região ficam as cidades mais famosas do Brasil. O clima depende de cada local, mas geralmente é com temperaturas altas, o verão chuvoso e o inverno seco. É a região com maior número de habitantes e é responsável pela geração de riquezas econômicas do país todo. A região Sul agrega apenas 3 estados: Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e possui traços europeus marcantes na arquitetura, culinária e na população. É a menor região em extensão territorial. Seu clima apresenta temperaturas mais baixas e, com isso, a vegetação também é afetada. É a terceira região mais populosa do Brasil. Resumindo, o nosso país, assim como os outros, tem muita diversidade, muitas divisões e muitas diferenças. É essa diversidade que torna tudo o que conhecemos como único, assim como nós. Cada um tem as suas diferenças.
E é isso que torna cada um de nós especial, pois ninguém pode ser totalmente igual a nós. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a entender sobre o assunto. Um beijo e até a próxima!